Sejam bem-vindos ao podcast Vida Real com Deus. Uhul! Desse nosso primeiro episódio! Uhul. Gente, o objetivo desse podcast é... A gente quer, na verdade, como cristãos, a gente quer viver uma vida com Deus não somente onde a gente divide. Isso aqui é a área santa e essa aqui é a nossa área secular. Mas entender que toda a nossa vida, do acordar até mesmo durante o nosso sono, é uma vida com Deus, onde o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo se alinham com o reino de Deus. A antiga discussão do sagrado versus secular, né? Verdade. O que faz parte da minha vida com Deus, a rotina de Deus, vida ministerial, e o que faz parte daquilo que é sagrado, aquilo que eu devo prestar contas para Deus, né? Minha vida espiritual, em outras palavras. Sabe que, Jaque, uma coisa que eu gosto muito que acontece nos nossos grupos caseiros, junto aqui com a igreja, que a gente faz parte, é quando a gente reúne todas as famílias que vêm ao nosso grupo e a gente tem discussões que são realidade, né? O que aconteceu durante a nossa semana. E isso enriquece tanto. Então é por isso, gente, que nós chamamos esse podcast Vida Real com Deus. É no nosso casamento, é na criação dos filhos, são as circunstâncias ao nosso redor que acontecem em relacionamentos interpessoais, é a nossa vida financeira, são as realidades físicas que ocorrem conosco. Então, acho que é realmente falar um pouquinho sobre a vida real e como permitir que Deus seja o centro dela. Então, gente, o propósito de hoje é apresentar Marcelo e Jaque aqui para vocês, falar um pouquinho de nós. Verdade. Já casados há tanto tempo, né, Jaque? 16 anos, vai fazer 17 agora em outubro de 2023. Gente, olha só, estrelinhas para Jaque. Normalmente eu arredondo, é 15 anos, quase 20, né? E aí hoje eu tive certeza de... Praticidade 1000, né? Então, assim, né, eu e a Jaque casados já há tanto tempo, né, quase 17 anos, a nossa vida, ela se resume em uma vida ministerial, né, Jaque? Onde, no caso, a gente tem sempre servido com a igreja, com igrejas, com o ministério. Nós somos ministros ordenados por uma organização chamada Restoring the Foundations, a qual a gente tem levado ao Brasil, apresentamos no Brasil como Restaurando os Fundamentos, o ministério. E esse ministério ele tem sido incrível para nós. Na verdade, houve uma transformação muito grande na nossa vida. É. Uma das coisas, eu cresci praticamente na igreja. Então, uma das coisas que para mim sempre foi muito importante é eu ver a realidade daquilo que eu escuto. É eu poder experimentar a realidade e ir atrás. Sempre fui muita fome de ver. Então, esse Deus sendo real na minha vida. Olha que interessante, ter um nome Vida Real com Deus. Exatamente. Exatamente, esse sempre foi a nossa busca. E eu acho que a tua entrada, Marcelo, um pouco mais tarde, não foi diferente, né, no Evangelho. Essa vontade de ver Deus na nossa vida. Isso. Então... Porque eu não abri mão de um estilo de vida, coisas que eu fazia, aquilo que eu valorizava, né, para ingressar numa coisa que sem vida. Era tão sem vida quanto, né, aquilo que eu estava deixando de lado. Quando eu conheci a Jesus, que eu tive um encontro com Deus, um encontro com o Senhor. Então eu queria algo diferente, né? Eu nunca quis me vincular com coisas que são falsas, né? Coisas que são duvidosas, de natureza incerta. Eu queria algo que fosse tangível, né? Fala de relacionamento com Deus, então eu quero experimentar esse Deus. Isso me lembra das nossas experiências após, né? Então, ao conhecer o Ministério Restaurando os Fundamentos, foi mais uma pedra no nosso, uma pedra de firmamento no nosso relacionamento com Deus, porque ali a gente pôde entender que o nosso coração ele segura muitas coisas e que a nossa alma ela também precisa passar por um processo de salvação continuamente. Então eu tinha o meu espírito salvo, eu sabia que eu ia para o céu, porque eu aceitei Jesus como Salvador, eu confesso os meus pecados para Ele, mas eu tinha áreas na minha vida que eu não conseguia me livrar.
uma constante condenação. Como é que eu posso servir a Deus como líder de grupo, como ministra de louvor, e aí de segunda a sexta-feira eu estou numa arena com leões e eu não consigo vencer. Aí eu preciso, num sábado, entrar para um momento assim de piedade, sabe? De completa, para que daí no domingo eu possa servir o meu Deus. Então era completamente exaustivo. Ao conhecer o Ministério Restaurando os Fundamentos, foi onde a gente começou a identificar na nossa vida ciclos, modelos pecaminosos que podiam sim ser quebrados. Então a Jaque veio com esse background, com esse contexto todo na vida dela. Nasceu na igreja, tinha uma vida que amava o Senhor, desejava ter mais de Deus, mas lidava com muitos conflitos, muitas áreas de condenação na vida dela, culpa, e comigo não era nada diferente. Como eu vim de uma vida... Eu não cresci na igreja. Eu tive os meus momentos na minha adolescência, sabe aquela vida assim, aqui nos Estados Unidos a gente chama de party lifestyle, né? Uma vida assim que era pra festa, né? Eu tava de boa, queria estar com os meus amigos. Então, para resumir a longa história, e abandonando aquele estilo de vida, quando então eu me propus, eu dei minha vida para Jesus, eu disse, Senhor, eu quero te servir. Eu quero que a minha vida tenha significado, quero que tenha propósito. Eu quero poder te conhecer como Deus verdadeiro, se é que tu existe. Quero te experimentar. Então, ao longo da minha jornada, nesse processo de conversão, foi bem complicado para mim também, Jaque, porque eu tive que lidar com muitas questões, muitos hábitos, né, vícios não saudáveis, e todas essas áreas na minha vida onde Deus começou a me levar por esse processo de santificação. E já no meu caso, o conflito também era tão semelhante quanto o teu. Era um conflito de condenação. Parece que agora, com esse novo estilo de vida, eu nunca conseguia alcançar o padrão. Né? Eu nunca conseguia ser santo como eu preciso ser. E essa é uma realidade da maioria dos cristãos hoje. Não importa quantos anos. Tanto os que nasceram na igreja quanto aqueles que se converteram mais depois. Exatamente. Por 20 anos, 10, 20 anos, as pessoas ainda estão nesse lugar. A imagem que me vem agora é antes do Jordão, sabe? Elas ainda estão, elas aceitaram a Jesus, mas elas não conseguiram ainda passar. Então esse momento foi muito marcante, não tem como a gente contar a nossa história sem contar do nosso processo de inicial de transformação a partir da cura do coração e a partir de uma libertação que é um estilo de vida e não uma libertação inicial de conversão. Muitas pessoas tiveram envolvimentos profundos com o reino das trevas e que passam por uma libertação bem forte na sua conversão. Seja ela uma libertação realmente, tu passa por um processo, ou com a tua caminhada tu vai passando por esse processo. Mas um estilo de vida de libertação nos faz entender que a gente está abrindo portas para as influências do reino das trevas todos os dias. Quando o meu coração ele começa a ficar fechado, a falta do perdão, a amargura, a condenação, o julgamento, a condenação própria para mim ou a crítica aos outros, ou seja, inúmeros momentos, é no relacionamento conjugal. Exatamente. Então, ao entender esse processo, a gente começou a caminhar num estilo de vida. E o Senhor ele é tão maravilhoso porque ele faz conosco esse processo pouco a pouco. Pouco a pouco. À medida que a gente se permite, a gente diz, Jesus pode entrar nessa área aqui. Isso é incrível, Jaque, porque às vezes quando a gente compartilha do nosso testemunho de conversão, de cura, de libertação, as pessoas acham que aconteceu de uma vez por todas, assim. Numa hora, um estalo de dedos, aí finalmente foi salvo, foi liberto, foi transformado. Em algumas áreas, sim. Exatamente isso. Por exemplo, na cura do câncer. Eu tive, mais de 10 anos atrás, 2009, eu fui diagnosticado com câncer estágio terminal. Por isso que eu tenho essas marcas bonitas aqui na minha cabeça, né? Que são o estigma, né? Daquilo que eu passei. Não só do que eu passei, mas da cura que Deus proporcionou na minha vida. Então, às vezes, Deus, sim, Ele proporciona milagres. Mas a maior parte das vezes, nesse processo de santificação, funciona assim como tu está dizendo, né, amor? Que é pouco a pouco. Exato. E às vezes a falta desse entendimento agrega mais cobrança, mais condenação.
aquela comparação já deveria estar aqui, que era o que eu enfrentava quando eu me converti. É sempre o maior problema. Aonde eu deveria estar e aonde eu me encontro hoje. E essa diferença ela é gritante. E ela não nos permite viver uma vida de gratidão pelo processo de Deus na nossa vida, onde nós estamos hoje. Exatamente. Então, a marca muito forte do Restaurando os Fundamentos nessa nossa jornada. Outra marca importante foi, sim, o câncer, né? Que foi um momento bem... desafiador. Eu ia dizer de vida ou morte, realmente é um momento de vida ou morte, onde a nossa fé, o nosso relacionamento foi firmado ainda mais profundo na certeza de que nós servimos um Deus vivo, um Deus real. Né? E nós podemos colocar a nossa confiança nele. E depois desse evento veio o nascimento dos filhos, né? Veio o nascimento do Ben, que é o nosso Rinodê, onde o vô chamava assim, que é o primeiro raio de sol. E a verdade é que ali já se começa uma outra fase na nossa vida. Sim. Eu lembro quando o Ben nasceu, Deus falou ao meu coração dizendo: Marcelo, eu te dei vida com a cura do câncer. E agora o Ben é a expressão do meu coração de vida mais abundante para vocês. Verdade. Incrível. E foi um momento muito, muito importante da nossa vida. E ali uma nova jornada de santificação, de cura, porque a realidade é uma e é bem clara. Né? Ao nos casar, nós começamos a matar o nosso eu, a nossa vontade, porque agora são dois e não só um. Mas a chegada dos filhos aí é realmente para... Ainda mais com uma expressão de vida tão abundante quanto Deus mandou para nós. Nosso filho ele é vivo, ele tem muita vida, tem bastante energia, muito inteligente, né, amor? Exato. Então ele coloca a gente para correr, sabe? As pessoas perguntam, Marcelo, tá fazendo academia? De certa forma, sim. Verdade. E ali começa uma jornada na nossa vida, e principalmente na minha, onde o abraçar da maternidade começa a ser desafiado, né? Desafiante para mim. Poder entender que uma vida que eu acreditava ser a vida que eu devia viver, seja ministerial, profissional, as minhas coisas e os meus objetivos, ou os nossos, agora toma conta de uma nova vida vindo. E aí, outra parte marcante na nossa história foi nos mudando para cá. Exatamente. Na verdade, a nossa vida ela é marcada por mudanças, né, Jaque? Desde o nosso casamento, quando a gente casou, 2 meses depois que a gente se casou, a gente veio para os Estados Unidos fazer um treinamento do Restaurando dos Fundamentos. Depois a gente se mudou de novo em 2009, quando fomos convidados para pastorear, para fazer parte da equipe pastoral de uma igreja no Canadá. E aí larga tudo de novo. Larga tudo de novo, vende tudo que tinha para pagar passagem e ir, né? Aí tantas outras mudanças, mas a mais significativa foi 2016, quando nós tínhamos o Ben agora com 3 anos. Ele estava com 3 anos. 2015, na verdade, fomos convidados. 2016, março de 2016. Mas antes da gente chegar, deixa eu só falar sobre uma experiência que foi muito importante para a nossa decisão. Então, em 2015, nós viemos aqui para a reunião anual, a conferência anual do RUF, e nessa conferência nós tínhamos muitas pessoas que nós estávamos sentados numa mesa só com os líderes do RUF do mundo inteiro. E a maioria dos testemunhos era: o Senhor está restaurando o meu relacionamento com os meus filhos. Ou era com um filho em específico, ou era com todos. Essa jornada que a gente passa, né? E só quem tem filhos talvez para entender isso. E a gente olhou aquilo ali e no nosso coração houve um clamor. Porque no Brasil a gente estava, como a maioria das pessoas, acorda de manhã, deixa o Benjamin no daycare, né, que é na creche, vai trabalhar o dia inteiro, de noite estuda, faz curso ou está na igreja, final de semana serve na igreja, ou seja, continuamente não existe tempo para absolutamente nada. E eu me lembro que o nosso clamor do coração, eu não sei se foi uma oração, mas eu acho que o nosso clamor foi: nós não podemos, com tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, chegar nesse lugar hoje que essas pessoas dariam tudo para, quando tinham os filhos com 3 anos, poder saber, poder ter experimentado.
E ali houve esse clamor do nosso coração. E eu quero falar, talvez vocês estão ouvindo hoje, existe um clamor no teu coração, que não é necessariamente uma oração, mas é uma ânsia ali dentro. Você sabe que não está confortável com a situação que está vivendo hoje. Você sabe que tem mais. Você sabe que você está passando por uma barreira aonde você não vai conseguir ultrapassar essa barreira. Mas existe um clamor, sabe? Eu estou disposto a tudo para vencer isso. E ali foi onde esse clamor começou a nascer. Então, no final do ano, Deus abriu todas as portas para que a gente viesse e trabalhasse no escritório aqui do Restoring the Foundations. Onde a gente trabalhava das 9 às 5 da tarde, algumas tardes livres. Não vale falar isso pro pessoal do Brasil, eles vão ficar... Eu entendo isso, mas eu quero dizer que Deus providenciou o que a gente precisou naquele momento. Deus providenciou o que a gente precisou naquele momento, verdade. Não tinha como. E aqui não é botar doce entendeu? Na frente de criança e dizer tu não tem. É para dizer, esse é o Deus que a gente serve. Exatamente. Aquilo que ele fez por nós, ele pode fazer por vocês, indiferente qual é a realidade que tu está vivendo. Já que tu fala isso, me lembra de aquilo que eu costumo falar quando eu compartilho do meu testemunho, né? Quando eu compartilho do meu testemunho, na verdade, eu estou declarando algo profético. Porque se eu falo de algo que Deus fez na minha vida, eu estou querendo dizer que isso está à disposição para que você também consiga encontrar. Então, de certa forma, exatamente compartilhar isso. de algo profético. Então, isso, verdade, meu amor. Isso está à disposição para quem a gente compartilha isso. E por que foi tão importante? Era das 9 da manhã a gente começava a trabalhar, era 10 passos do escritório da onde a gente estava morando, né? Então não tinha toda essa parte de tráfego, ter que pegar carro. Detalhe, a gente morava num hotel, né? A gente morava num hotel, num quarto, num lugar bem pequeno, mas tinha muitas coisas ali para que a gente podia aproveitar coberto. Então, das 9 da manhã, 3 tardes, a gente dividia. Umas tardes o Marcelo ficava com o Ben, outras tardes eu, e a gente trabalhava naqueles outros horários. De manhã o Ben ia numa escolinha, uma pré-escola cristã, que foi incrível para ele aprender o inglês, para ele desenvolver os relacionamentos. E ali, às 5 da tarde, nós estávamos livres. Isso não existia no Brasil para nós. E nós estávamos livres. O que a gente vai fazer? Nós tivemos que fazer família. Nós tivemos que ter esse tempo juntos e trabalhar as áreas que a gente tinha evitado todos esses anos de casados. E ali trabalhar também a minha maternidade. O Marcelo sempre desempenhou um papel muito incrível, a impressão que eu tenho enquanto eu tinha um braço quebrado, ou a inexistência de um braço, ele fazia para que esse braço que eu não tinha. Até que chegou o momento onde o Senhor começou a me restaurar para eu poder exercer esse papel muito mais presente de mãe e aquela que nurture, como é que é? Aquela que entrega, que sabe? Aquela que tem esse relacionamento emocional profundo com o filho. Carinho. E não é só um carinho que eu acho que essa profundidade de alimentar emocionalmente o meu filho. E o que aconteceu foi nos sábados, a gente tinha o sábado livre. Nós estávamos numa igreja que a gente ia aos domingos, e ali começou esse processo de Deus na nossa vida de ir mais fundo, em áreas que a gente sempre evitou e podia dizer, no Brasil, não temos tempo. Não tem tempo. A gente só precisa vencer o dia. A gente só precisa vencer a semana, a gente só precisa terminar esse mês. Então, esse processo de Deus na nossa vida é incrível. E aqui eu acho que tem os nuggets que a gente pode se conversar. O primeiro deles é: a gente se disponibilizou. Porque quando a gente quer mudança na nossa vida, não adianta, não é confortável. Não é pisar onde não tem chão. Então, às vezes a gente quer uma mudança, uma transformação no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, no nosso relacionamento com Deus, profissional, mas a gente ainda não chegou num estado onde, eu vou pular sem ver. Eu ainda estou resistente para poder ver tudo está funcionando, tudo está alinhado, e aí eu vou dar um voto de confiança. Mas isso não é confiar, isso não é fé.
A fé é crer naquilo que a gente não consegue ver nesse momento. É ver o que não consegue se enxergar com os olhos naturais, né? Exato. Crer contra a esperança. Eu acho que esse foi um dos pontos muito importantes para essas transformações. Uhum. E que hoje a gente pode realmente estar nesse processo ainda ativo de Deus na nossa vida, em várias áreas. Mas olhando para trás, depois a vinda da Sara. A vinda da Sara é outro momento incrível que aconteceu, lembra? Será que a gente compartilha tudo agora? Eu não sei, tem tantas coisas. Durante esse vida real com Deus, a gente vai pegar cada momento, cada situação, até mesmo aquelas que nós estamos vivendo hoje e que Deus tem vindo e trabalhado em nós, para compartilhar um pouco mais. Mas eu acho que o que ficou resumido dessa nossa conversa, Marcelo... Deixa só, antes de tu falar os teus pontos, que são maravilhosos, eu só quero salientar quando a gente começou a conversar. Algo que eu e a Jaque colocamos aqui para vocês, que a gente sente que é algo comum em nós, por mais que a gente veio de lugares diferentes, né, contexto diferente de vida, mas o que é comum é essa condenação, essa sensação que eu nunca vou chegar no lugar onde eu deveria estar com Deus, na minha vida com Deus. Ou até mesmo na minha vida familiar, na minha carreira profissional, sabe? Um espírito, uma sensação de descontentamento, sabe? Então, isso todos nós temos em comum, não é verdade? Até as pessoas que vêm para nós pedir auxílio, pedir por ministrações, todos nós temos em diferentes níveis, obviamente, né? Essa sensação comum que se caracteriza o ser humano, um espírito de descontentamento. Parece que eu nunca consigo alcançar o lugar que eu deveria estar. E isso é a consequência de não estar vivendo no tempo presente, ou uma vida real com Deus. Algo que seja, sabe, que eu consigo experimentar da presença dele. Porque a parte da presença de Deus não existe como ter plenitude de nada, né? Então, quando a gente encontra uma vida que ela é sincera, que vale a pena ser vivida, que tem propósito, onde eu acordo todos os dias de manhã e eu sei que não é em vão esse dia hoje, que eu tenho condições de fazer dele um dia que não é somente mais um, não só sobreviver. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar, na verdade, porque vocês têm isso em comum também. Vocês têm um desejo de ir mais longe em Deus. Tem áreas na sua vida que talvez você ainda não experimentou a vida abundante que Jesus prometeu, né, para cada um de nós. E para ti. Então eu quero dizer que sim, tem como ter acesso a tudo isso. Mas o primeiro ponto é se permitir reconhecer que existem essas diferenças, que elas são gritantes na nossa vida. É reconhecê-las e permitir com que tu possa ter um encontro com Deus nessas áreas. Sabe? Porque às vezes a gente espera que alguma coisa vai mudar na nossa vida para que eu consiga ter essa sensação de plenitude, de alegria, de paz que eu tanto quero. Então a gente fica sempre postergando para o futuro, para um evento futuro, né? Quando tiver a minha casa, quando tiver o meu carro, quando tiver aquele trabalho, quando tiver tempo para passar com a minha família, quando tiver determinada coisa, aí eu vou ter paz, alegria, plenitude e talvez vou ter até uma dignidade de poder viver minha vida com Deus. Só que tudo isso que a gente coloca a nossa esperança para um tempo futuro ou para alguma circunstância futura, na verdade já está à disposição agora. E entender isso nos abre condições, ou nos dá a oportunidade de começar a experimentar isso agora. Então eu só queria salientar esse primeiro ponto, porque é só na presença de Deus, é só nele que nós vamos encontrar plenitude de vida. Verdade. Alegria, paz. E quando eu falo de alegria, não é uma alegria que ela está atrelada às circunstâncias exteriores. Ela está simplesmente fundamentada no relacionamento vivo com Deus. Vivo, sincero. E a gente vai falar bastante sobre isso futuramente. Verdade. Eu só queria salientar esse ponto que todos nós temos em comum. E, Mor, por favor. Então, acho que o que eu estava falando é que ficou bem claro na nossa conversa que existem momentos na nossa vida que a gente parece que não vê mais a solução, né? A gente vê as coisas precisam mudar, e esse clamor dentro do nosso coração, dentro até do que o Marcelo falou, eu não posso mais viver assim, essa não é a vida que eu quero ter com o Senhor, ou essa não é o casamento que eu desejo ter, essa não é a família
Mas isso exige de nós o reconhecer de que as coisas vão ter que mudar, de que a gente vai passar por um momento de desconforto. A gente ouve histórias incríveis de cura, de pessoas que fizeram loucuras em Deus, ou que têm uma família incrível. Desculpa, é o dia a dia. É hoje que eu construo isso com o Senhor. Não é num momento específico, como o Marcelo falou lá na frente. Então, talvez tu está vivendo isso hoje. E a gente gostaria de orar por ti. Sim. Primeira coisa, nós vamos orar por ti. Em segundo, nós gostaríamos de pedir que vocês vão até o nosso Insta. Sim. Seguem a gente aqui no YouTube, que vocês possam estar conosco à medida que a gente providencia ferramentas para vocês poderem trabalhar nessas áreas. Deus tem mais para nós. Deus tem tanto mais. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um bom Pai. Tu és. Senhor, Tu deseja Te apresentar para cada um de nós como um Pai que tem tudo o que a gente precisa, o Pai das luzes, da onde vem toda boa dádiva, todo bom... Um dom perfeito. Todo dom perfeito vem de Ti, Senhor. E, Senhor, eu Te agradeço por cada pessoa que está aqui conosco, participando desse podcast, ouvindo, Senhor, a nossa história, e sendo, Senhor, iluminados pela palavra viva que vem do céu, pelo pão vivo que és Tu, Jesus. Verdade. Eu Te agradeço, Senhor, por instigar no coração de cada pessoa aqui um desejo para crescer em experiências contigo, intimidade contigo. Porque somente em Ti, Senhor, a gente encontra o que a gente tanto precisa. Obrigado, Senhor, por cada filho e filha Teus aqui, Senhor. Sim, nós oramos pela situação que eles estão vivendo. Verdade. Senhor, o clamor que está dentro do coração deles, nós Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha injetar fé, injetar um desejo profundo de mudança, de restauração, de viver aquilo que os Teus planos determinam para cada um deles. E por isso nós fizemos o primeiro passo, Senhor, que é dizer sim para Ti. Eu me aliancio contigo. Eu digo sim para Ti, Jesus. Talvez é a primeira vez que tu vai dizer, Jesus, entra na minha vida. Eu confesso os meus pecados. Eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. Talvez tu já está na tua jornada com o Senhor, mas é simplesmente um bater ponto na igreja, um fazer de conta no final de semana. Talvez tu está dizendo, eu quero mais, eu quero viver dia a dia aquilo que o Senhor tem para mim. Faz uma aliança com Ele agora. Diz, Senhor, eu me aliancio contigo. Eu deixo para trás os meus ídolos. Eu removo do trono do meu coração tudo que eu permiti que fosse mais importante. Talvez a minha carreira, talvez as minhas finanças, talvez o meu prestígio, o meu status. E agora eu te digo, Jesus, é a Ti que eu quero seguir. É a Ti que eu quero me aliançar para que eu possa ver a Tua vida na minha vida. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Até a próxima.